Fala, meus amigos, beleza? Aqui fala o Ala. Hoje vamos reagir ao caso Joilson, o pastor da Lagoinha, que foi preso por... Vamos acompanhar aqui a reportagem do SBT Brasil e vamos fazer nossos comentários. E a vantagem desse tipo de vídeo é que de crente a gente pode falar à vontade, que ninguém tá nem aí, que não dá em nada. Já falar de político, eu ainda não tô com esse cast todo de bancar esse prejuízo. Valeu? Vamos acompanhar aqui a situação e ver o que a gente pode analisar nisso tudo. O Brasil começa com a prisão de um líder religioso acusado de violentar. Tem que começar assim, líder religioso. Para deixar bem claro que nem importa quem é a pessoa. Vamos ver se vai falar o nome da pessoa mais para frente. Pelo menos 5 adolescentes na região metropolitana de São Paulo. Ele usava o pretexto de 5 adolescentes. 5 adolescentes frequentando a casa de um adulto. Ninguém sabe de nada, né? oferecer atendimento espiritual às vítimas para atraí-las até a casa dele. Atendimento espiritual. Quando eu era garoto, isso aí era coisa de terreiro. Era coisa de João de Deus. Vai ver o acompanhamento era padrão Tom Inácio de Loyola, né? Mas vamos continuar aqui. Onde os abusos aconteciam. Polícia. Levanta a mão na parte. Os policiais, tudo paisano. Caraca. Bonezinho, camiseta. Ninguém lá da porteiro não pôde ligar. Ia falar, teus amigos veio aqui te buscar aqui, ó. O líder religioso foi preso em casa. Na tentativa de encontrar mais provas, policiais fizeram buscas no apartamento e apreenderam o celular dele. Joilson Deu para ver que ele não apresentou nenhuma surpresa, nenhuma resistência, nada. Parece que ele estava esperando que a polícia ia chegar a qualquer hora. Não tomou aquele susto, não arregalou aquele olho. Super tranquilo. Wilson da Silva de Freitas Santos, 39 anos, pai de um bebê de 3 meses. Pai de um bebê de 3 meses. Aí quer dizer, pode ser que o que ocorreu, se ocorreu, pode ter sido do lado do filho dele. Da filha, não sei, não ficou claro para mim. Mas com um recém-nascido em casa, um líder religioso, está fazendo as barbaridades abomináveis até pro mundo, pro tráfico. É acusado de estuprar pelo menos 5 adolescentes que frequentavam esta igreja evangélica. Pelo menos 5 adolescentes. Isso aí é efeito Dom Inácio de Loyola, ele é efeito João de Deus. 5 são os recentes, pelo menos os últimos. Mas com certeza, essa denúncia que foi feita por esse menino vai alertar outros pais que tinham filhos que faziam terapia espiritual com esse pastor. Também outros adolescentes que passaram por isso vão se sentir encorajados a denunciar e vai vir muita coisa ainda, muita sujeira está por vir nessa história. Em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele induzia as crianças a procurar vídeos. Eu só não entendo porque o símbolo da Lagoinha me lembra uma cruz invertida, né? Me lembra uma cruz de cabeça para baixo. Não sei se o pombo desceu, se a cruz virou, não sei. Só é uma mensagem subliminar, né? Pode ser também. Mas vamos lá. Sexuais, vídeos eróticos. Posteriormente, ele chantageava as crianças no sentido de não contar para os pais que praticassem atos sexuais com ele. Olha que interessante. Sempre que eu escuto falar desse tipo de assunto, desse tipo de prática, sempre é semelhante. Tenha confiança da criança, do adolescente, do jovem, ou um adulto de cabeça fraca. Primeiro ganha a confiança dessas pessoas, depois pratica o ato. A pessoa que está fazendo o ato costuma ficar inseguro e tem que ter algum recurso sobre aquilo. Quando é criança bem nova, teu pai não vai acreditar, teu pai vai te bater, teu pai não vai gostar de você, a criança fica assustada. Quando é mais adolescente, até 15, 16 anos,
Ah, vou mostrar para seus amigos, vou botar na rede, porque essa geração de agora está focada em rede, preocupada com essa história de TikTok e Instagram. Se aparecer ele nu, tendo, ainda mais para um menino, tendo algum toque em outro homem, para ele seria completamente vergonhoso. Ele não quer correr esse risco. Filho de Luciana, que tem 17 anos, foi uma das vítimas. Ela conta que Joilson Aí 17 anos. Menino de 17 anos vive para rede social. Se um cara desse diz que vai botar o que ele gravou, né, o que eles estão fazendo na rede, tu acabou com o jovem. Não tem coragem. Ele vai preso, ele vai ser punido, mas aí eu vou ser o boiola da escola, vou ser se bobear, vira até inimigo da igreja. se aproximava das famílias para ganhar a confiança dos pais. Foi o que eu falei. Confiança. Tem que ganhar confiança. Isso não é feito do nada, não. Igual um louco por aí, maluco, não. Esse tipo de prática tem que ter confiança. Tem que ser um cargo de confiança, uma pessoa de confiança. Não é à toa que a maioria dos casos é feito pelo pai, pelo tio, pelo padrinho, pelo avô, pelo melhor amigo, pelo padrasto. Claro que eu usei adjetivos masculinos, mas pode também ser femininos. Mas é sempre alguém próximo. Tem que ter a confiança. Eu contei tudo para ele, assim, o passado do meu filho, sabe? De ansiedade que ele tinha quando era pequeno. Ele, não, pode deixar comigo. Olha as fraquezas do rapaz. Foram passadas pela mãe. E é o que acontece em uma igreja. A mãe às vezes se sente desesperada ou triste, buscando algum tipo de ajuda. Vai até o seu pastor, começa a falar de suas dificuldades em casa. Aí, um cara desse, com essas intenções, vai usar a favor dele com certeza. Ele precisa saber as fraquezas, ele tem que estudar a vítima. E ele tem que ter a confiança total do responsável e da criança também, do adolescente também. Esse foi 17 anos, se não me engano. Já não é tão criança assim, já pode imaginar o que é certo ou errado, mas está na mão daquele líder. E é capaz, se ele falasse isso para algum membro da igreja, ninguém ia acreditar. E iam ficar todos contra o garoto. Ah, e é capaz. Hoje em dia, esse pastor está preso. Mas se ele não tivesse preso, subisse no altar e falasse que isso é obra do capeta para estragar a vida dele, todo mundo ia dar glória. Todo mundo ia dar glória, todo mundo ia ficar feliz, ninguém ia contestar. Eu vou ajudar vocês. Pelo contrário, o que Joilson fazia era intimidar. Ele ficava fazendo chantagens lá na hora, já gravando tudo, falando que se ele não fizesse o que ele queria, ele ia colocar meu filho nas redes sociais, que ia contar para o povo da igreja. Com os outros, disse que ele fazia a mesma coisa. O jovem da igreja não quer ficar queimado com os amigos da igreja. A igreja é uma rede social. E tá na hype ali também é bom, é que nem tá na rua, pô. Tem aquele garoto bombeiro que fica ali, o clubezinho do Zé Droguinha, o rapazinha nerd. Também tem um grupo da igreja. E ninguém quer sair queimado. Se a palavra do pastor falar, fulano quis me prejudicar, a do pastor é lei. A desse garoto não ia valer de nada. Todos iam odiar ele, iriam se afastar dele e falar que ele está muito errado em fazer isso com o pastor. Ele teria que sair da igreja. E se ele tiver uma ampla amizade ali dentro, ia entrar em depressão com certeza e até se matar. O adolescente conseguiu escapar e chamou a polícia. O líder religioso era o responsável pelo núcleo de crianças e adolescentes aqui da igreja. Ele usava a desculpa de oferecer... E olha onde o cara tá. Núcleo de crianças e adolescentes. Normalmente, um homem não gosta desse tipo de setor. Ficar com crianças e adolescentes. Normalmente, naturalmente, isso é preferencialmente para a mulher. Ela já tem um afeto natural pelos pequenos. Ela já tem aquele afeto de mãe pelos mais novos, até pelo filho dos outros. O homem não. Pelo filho dele, já está deixando de lado, imagine o filho dos outros. Então, já é estranho. Um homem adulto fala, não, eu quero cuidar das criancinhas. Não cola, não cola. Pode acontecer? Pode, mas eu não confio. Minha filha não. Ser atendimento espiritual para atrair as vítimas até a casa dele, onde cometia os abusos.
atraindo os fiéis para casa dele. Não tem que ninguém na casa de pastor, a não ser que vá todos os membros, um grupo de membro grande, tipo uns 30 pais, uns 20 filhos, um grupo, uma célula. Mas ninguém tem que ir no íntimo de pastor, pô. Vai homem na casa do pastor, o pastor normalmente é casado, tá a mulher do pastor lá, ou vai a mulher na casa de homem, porque o pastor é homem, a mulher do pastor é mulher. Isso não muda. Falta de ser pastor, continua o mesmo problema. Mas atendimento individual na casa do pastor, pai, mãe, toma cuidado com isso. O tempo do pastor é dinheiro. O tempo do pastor não é benção, não. O tempo do pastor é dinheiro. Se tá indo criança na casa dele, algum motivo errado pode ter. Abra seus olhos, acompanhe seu filho. Não é porque é pastor que é santo, não. Abusos. A mulher de Joilson contou à polícia que não é a primeira vez que ele se envolve em casos de pedofilia. Ó, era inocente. A mulher já soltou o verbo. Não é a primeira vez. A mulher dele falou que não é a primeira vez. Então, um pouco de verdade deve ter. Participava dessa mesma sucursal dessa igreja na Baixada Santista. E desde 2016, segundo o esclarecido por sua esposa, ele já vem praticando esses atos. Então esse número de vítimas pode aumentar circunstancialmente. Ela não tomava nenhuma atitude porque, segundo ela, depende dele. Cúmplice. Pra mim é cúmplice, tá? Ninguém depende de ninguém, não. Cúmplice. Participou. Ela tá falando isso porque ela sabe que deu merda e quer livrar o dela. E tá usando uma frase bem popular aí para livrar algumas pessoas de que faz merda, mas cúmplice, não importa. Se era dependente mesmo, continua sendo cúmplice. Se não participava, né? Para sobrevivência. Joilson está na cadeia. O filho de Luciana e a família toda também estão presos a um trauma que vai demorar para passar. Isso é a pura verdade. Esses jovens aí, graças a Deus, não foram mostrados, não foram divulgados, não foram revelados quem eles são. Mas já estão traumatizados, porque o pastor, para eles, tem influência na vida deles. O pastor tem propriedade na vida dele, tem significado na vida dele. Tá entendendo? Seria que nem, sei lá, a mãe dele, que ele tanto ama, do nada trocar ele por uma garrafa de cerveja. É algo muito complicado para esses jovens. Não tem como você se apegar com uma afinidade muito intensa com o seu pastor. Não tem como, ele vê autoridade na sua vida. E com certeza já era para esses jovens. Tanto é que se sentiram à vontade em ir na casa dele para falar de assuntos pessoais. Um jovem não quer ir na casa de um velho. O que um jovem vai fazer na casa de um velho? Tem que estar muito envolvido com aquela pessoa. E é aí que fica a fraqueza, né? Eu sou evangélica. Eu vou procurar apoio em quem? Tá aí. A mulher. Sou evangélica. Vou procurar apoio em quem? Ela é evangélica, mas o apoio dela sempre foi o pastor. Ela pode muito bem procurar apoio em Deus, o Espírito Santo, em Jesus Cristo. Era para sempre ser Ele a prioridade, Ele em primeiro lugar, Ele a confiança. Mas não. Aquele que está ali em cima do altar, de terno e gravata, ele sim é o responsável pela santificação, pela graça, pelo milagre. Aí agora que aquele que estava ali em cima se tornou a pior coisa do mundo, ela está perguntando, vou pedir ajuda a quem? Bom, a igreja tem outras, mas aquele pastor ali só tinha ele. Como é que eu vou arrumar outro pastor desse agora? Não tenho, eu tenho que começar do zero e eu não quero passar por isso de novo. Mas, viu aí, né, que eu estava falando. Saiu completamente agora da graça. Se bobear, vai se afastar da igreja. Se bobear, vai se afastar de Deus. Se bobear, vai entrar na depressão. Se bobear, o demônio cutuca essa fraqueza e destrói a vida dessa mulher. Olha o mal
que esse cara causou. E a pessoa deixou se envolver, tá? A pessoa deixou se envolver. Né? E agora, em quem eu vou confiar? A Igreja Batista da Lagoinha nega que Joilson fosse responsável pelas crianças e adolescentes da igreja e... Bom, essa parte eu não sei, não frequento essa igreja, não sou nem dessa cidade, não tenho a mínima ideia, mas a princípio eu vou pelo que está dizendo nas notícias, porque é onde estão as denúncias. Porque o lado da igreja vai sempre tentar proteger a igreja, a instituição. O nome da igreja, a fachada. Então eu vou pelas notícias. Vou esperar mais, vamos ver o que está acontecendo, se vai ter mais algumas confirmações. Mas, a princípio, ele era o líder das igrejas. e disse que atua na Líder das crianças na igreja, perdão. prevenção e defesa desse grupo. Afirmou ainda que não medirá esforços para que os envolvidos sejam punidos. Vamos lá. O pastor André Valadão se pronunciou, a primeiro caso, sobre isso. E depois ele fez um segundo pronunciamento. Vamos assistir o primeiro agora? Esse aqui é do canal Cristão Também Pensa. Um excelente canal, muito bom. Eu recomendo, tá? Pode ir lá, seguir. Vou deixar o link na descrição aqui. Pastor da igreja e não exercia nenhum cargo de liderança. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem que começar distribuindo confiança. Vou começar dizendo para vocês, ele não é pastor na Lagoinha, não é consagrado pastor, nem reconhecido pastor na Lagoinha, essa pessoa. Já começou livrando a igreja de tudo. Já começou tirando toda a responsabilidade da igreja. Soubemos do caso no início dessa semana. Hoje, 2 para 3 dias depois, já atendemos, excluímos o casal da igreja. Estamos... Bom, excluímos o casal da igreja. Eu acho que isso não resolve nada. Judicialmente, né? Deveria sim dar mais informações sobre essa pessoa, sua frequência na igreja, no que ele trabalha, o que ele faz. E espiritualmente, sei lá, acho que virar ovelha, né? Aprendeu que é ser cristão, ser doutrinado, que ele é o capeta. Tem que libertar esse cara. Se é que você acredita nisso. Mas se a igreja prega, né, a libertação do mal, do inimigo, do ruim, esse cara precisa ser liberto. Precisa sentar, ser doutrinado, ser ensinado, apresentado a Jesus, se arrepender do que ele fez. Essa é a parte espiritual. Mas isso não nega a parte judicial, que vai ter que responder como qualquer cidadão de qualquer religião, ateu, do mesmo jeito. Juntos com a polícia, diante dessa situação, vou repetir, ele não é pastor na Lagoinha, não é reconhecido pastor na Lagoinha, não trabalha na igreja, os casos de abuso... Bom, esse cara aqui é o 01 da igreja. Ele falou um monte de coisa aqui que ele mesmo depois vai se retratar. Mas o cara não sabe quem é pastor na igreja dele, não sabe quem foi consagrado, não sabe quem está fazendo trabalho na igreja dele. Quer dizer, é um comércio, né? Ou isso é o que? É riveria? Os aconteceram na casa dele, não aconteceu dentro da igreja. Então quer dizer que é uma pessoa que frequenta a igreja... As pessoas só iam na casa dele porque confiavam nele, pela igreja. Porque ele era um membro da igreja. Ninguém procurou ele. A casa dele... Pô, mora um cara ali, vamos dar um pulinho ali. Não, eles foram na casa do pastor deles. A vida dela toda é só a igreja. Ela não trabalha, né? Não, ele tem a vida dele, ele cometeu crimes na casa dele, ele é alguém envolvido na vida comum da igreja, mas não é líder nem pastor. Cometeu crimes na casa dele, mas usou a igreja para cometer esses crimes com mais segurança. E nem funcionário da igreja, isso tem que ficar claro. É sim um membro na igreja, como nós somos hoje, mais de 200 mil pessoas estão ali na vida comum na Lagoinha, ele está lá na igreja, envolvido na vida da igreja, né, realizando abusos e crimes que estão para ser comprovados fora
né, da igreja, mas aconteceram. Estão para ser comprovados, mas aconteceram. É o que está dizendo aí. Só que primeiro ele livrou a imagem da igreja, tirou o templo da reta. Ó, o templo tem nada a ver com isso, hein? Foi na casa dele. Mas ele é pastor. Ele é representante. Não importa o que você diga, ele representa a igreja. E nós vamos sim, vamos tratar daquilo que cabe a nós como instituição, igreja e atender a polícia e o que for necessário para ver um criminoso desse na cadeia. É muito triste e nosso coração chora muito e geme. Eu deixo aqui a minha solidariedade, meu amor, respeito e compaixão por cada família ferida nessa circunstância. E tanto eu quanto toda a Lagoinha Global estamos aqui em servidão, em perdão, em ajuda para o que for necessário. Bom, eu tava seco aqui aguardando que ele não ia falar nada sobre as vítimas. Tava seco aqui aguardando, mas acabou que ele falou, né? Mas vamos lá. Vamos agora para outro vídeo que ele estava se retratando, né? Que ele pegou mais informações desse pastor. Quer dizer, qualquer um que entrar ali, subir no palco, vou tomar conta do banheiro das mulheres. Tá tranquilo. Quando acontecer alguma merda, não fomos notificados que tinha um líder do banheiro feminino que entrava para fazer limpeza quando elas estavam se trocando. Isso não existe. Ali é uma instituição. Para subir no altar, tem que ser notificado, tem que ser preparado. Não existe isso. Nada ali é surpresa. Nada ali é surpresa. Vamos ver agora a retratação dele aqui. Sendo que não sabia que Joilson Freitas era um líder na Lagoinha Guarulhos e diz que ele e a esposa foram excluídos da igreja. Olá, queridos, Deus abençoe a todos e eu faço questão de vir aqui fazer esse vídeo. A gente sempre se fala na internet sobre esse terrível caso que temos sofrido todos nós em Guarulhos, debaixo de um crime terrível, de um monstro, destruindo corações, famílias, e eu quero me reiterar aqui com esse vídeo para vocês. Tava precisando mesmo. Todo mundo viu que você só defendeu a igreja. Nem com o pastor se preocupou. Esse cara sozinho aí. A família, então, bem pouco. Só por falar mesmo no final, quando sentir firmeza nessa parte. Mas vamos lá, tá se retratando agora. No dia 5 para o dia 6 de junho, eu recebi as informações sobre o caso e imediatamente excluímos esse homem e a sua esposa da vida de comunhão na igreja. Eles foram excluídos. Para mim, tinha que passar dados dessa pessoa na igreja. Provavelmente ele tinha um computador na igreja, um notebook, alguma coisa importante. Tinha que passar essas informações, como telefone, passar as famílias que ele anda atendendo na casa, passar os jovens que entram na casa dele, qual setor ele trabalha. Não é só expulsar. Expulsar a justiça já fez, porque ele foi preso. Expulsou da onde? Se ele tivesse solto, acho que ele estaria pregando no altar, pô. Eu não duvido. Que se ele tivesse solto, estaria no altar falando que é obra do capeta. Todo mundo dando glória. Eu não duvido nisso. Mas, espiritualmente, também era para tratar o louco, né? O maníaco. Espiritualmente falando, também deveria tratar o louco. E ainda no dia 8, soltamos uma nota dentro da informação que tínhamos sobre a vida do Joilson na igreja. Até então, o que era cabível de conhecimento a nós, que ele era um membro comum, ativo na vida da igreja. Vamos lá. Só o que ele sabia, ele é o 01 da igreja, tá? Ele é o 01. Só o que ele sabia e os seus secretários, né? Era que ele era um membro comum da igreja. Eles nunca viram esse cara no altar. Nunca viram nenhum desses congressos que tem a foto dele. Acharam muita foto, que eles apagaram tudo. Mas acharam muita foto de congresso dele escrito Pastor Joilson, não sei quem, e Pastor Joilson, não sei o que, do Pastor Joilson, tudo oficial. Ele nunca ficou sabendo. E ele é um membro comum como qualquer outro. Ou seja, eu que sou ovelha, tô lá embaixo sentado, posso chegar, subir lá em cima, pregar uma palavra cheia de capeta nos cornos, e ninguém vai saber. Ninguém vai saber.
Foi isso que eu entendi, né? Se ele é um membro comum, tava nisso, isso quer dizer que qualquer membro comum podia chegar lá. E ninguém ia saber de nada. Tem que ser muito inocente pra cair nessa, né? Pelo amor de Deus. Porém, ontem, no dia 9 de junho, soube claramente para nós na Lagoinha Global que ele era um líder ativo na vida da igreja. Ele não era pastor na igreja, nem pastor consagrado na igreja. É o que você está dizendo. Os banners, os cartazes, as postagens diziam o contrário, né? São várias na internet aí que capturaram antes de vocês apagarem, que mostra que ele era, sim, pelo menos denominado como pastor. Que os banners oficiais estavam como pastor. Mas era, sim, um líder ativo na vida da igreja. Até então, a informação que tínhamos é que ele não era um líder na vida da igreja, mas um membro ativo. Então, assim que soube ontem que ele era um líder ativo, eu venho aqui retificar e falar com vocês, como eu falo sempre na internet, respondo perguntas e não tenho dificuldade alguma de falar com vocês sobre nenhum assunto. Venho dizer como Lagoinha Global, do qual eu sou presidente, nós somos centenas de igrejas espalhadas pelo mundo todo, glória a Deus por isso. Né? Esse é o resultado da ganância de ter vários templos. Que você perde o controle. Aquela igrejinha da esquina, tu não vê isso. Tu só vê isso em igreja grande, só vê isso em igreja plural, igreja que é muita sede. Igreja que tem normalmente no mundo todo, ou pelo menos no Brasil todo. Fica completamente fora de controle, entra maníacos ali para poder se aproveitar da situação e ninguém sabe disso. Que nós excluímos ele e sua esposa da igreja, que nós estamos juntos com as famílias nessa situação e com a polícia para aquilo que for necessário. E que o pastor local da igreja de Guarulhos, eu não sou o pastor local de Guarulhos, o pastor local de Guarulhos, o pastor Marco Túlio é o pastor local. A minha igreja local é em Orlando, na Flórida. Marco Túlio não sabia de nada. Sobe membros comuns no altar dele. Pessoas que ministram, dão uma pregação, pessoas comuns. Deveria estar recebendo a palavra, deveria estar sendo ministrado. Sobe no altar, abre a Bíblia e leva até pessoas para sua casa em nome da igreja, ele não sabia de nada. Para. O pastor local em Guarulhos também está em busca com as famílias e com a polícia daquilo que for necessário para que se cumpra. Infelizmente, aquilo que tem acontecido nesses últimos dias entristece, revolta o coração de cada um de nós, mas eu faço questão de retificar aquilo que até então não era sabido na Lagoinha Global e ontem confirmado e que ele era um líder envolvido na igreja como líder. Então eu venho retificar isso aqui, o qual não muda nada na questão daquilo que nós como igreja fazemos e queremos ver a justiça sendo feita. Que Deus tenha misericórdia dessas famílias, que Deus dê para todos nós, incluindo você, sabedoria para perceber onde esses monstros podem estar em volta da nossa casa, nossa família, nossos filhos e livrá-los de todo mal. Você deveria falar isso antes, durante toda a história da igreja. Sempre falar isso. Não deixe suas crianças irem em casa de pastor ou de membro comum, que chamarem elas, porque pessoas ruins têm em todos os lugares. Pessoas com má intenção têm em todos os lugares. Prestem atenção. Não confiem nem em mim. Peçam um discernimento a Deus para saber o que é certo e errado, para Ele revelar o que está errado sobre mim ou sobre quem está ministrando vocês, botando a mão na cabeça de vocês. Deveria ter dito isso antes. Não é agora, tipo, só para poder culpar a pessoa. Culpados são vocês, cara. Essas pessoas confiam em vocês. Elas têm a igreja como regra da vida. E tinha o pastor Joilson como exemplo. E agora, e aí? O que vocês vão fazer? Vão pro mundo? Vão tocar de igreja? Nunca mais vão confiar em nada? Perde a fé em Deus? Que Deus é esse que deixou isso acontecer? Talvez seja o que vão pensar, né? Agora, falar isso pra mim é tarde demais. Então, pessoal, é isso. E o pior disso tudo, que o único errado nessa história sou eu que não confio em pastor, não confio em líder religioso, não confio em bispo missionário, papa, e nada desses caras. Não confio. Sou cristão, amo Jesus, meu Senhor Salvador,
sigo seus passos até onde está ao meu alcance, mas infelizmente eu não confio nessa galera. E eu não quero estar onde esse pessoal está de frente, colocando mão na cabeça de pessoas que precisam de pessoas sérias, de pessoas que vão fazer por ela o que ela não pode fazer. Pessoas tão fracas, não conseguem chegar a Deus, não têm coragem para chegar a Deus. Vão chegar até o pastor e pedir isso. Mas esse tipo de pessoa nem entra no reino dos céus, nem vai deixar as outras pessoas entrarem. E se você falar isso para um cristão, você está errado. Pastor é santo. Pastor está melhor que Jesus se revoltou algumas vezes lá no templo, saudando chicote em todo mundo. Mas pastor não. Pastor é bênção, é profeta, é santo. Nada de ruim é um pastor. Pastor é um Deus. Eu já passei por isso, me arrependi. Por sorte, consegui me desligar apenas do cimento e tijolos, não de Jesus Cristo, não de Deus. Mas, infelizmente, eu não confio em nenhum. Isso quer dizer que eu não assisto mais nenhum? Não. Eu já fui gado de bruxaria, já fui gado de igreja, já fui gado de PT, já fui gado de direita. Hoje não mais. Eu avalio coisa por coisa e dou minha opinião, levo aquilo para mim de forma isolada, somente aquilo. Se eu precisar de uma generalização, de uma coisa maior, aí sim, eu vou botar na balança e ver o que serve aquilo para mim e o que não serve. Mas hoje eu avalio de forma isolada. Por exemplo, um vídeo do André Valadão, uma pregação dele, pode ser muito útil para mim, muito favorável, eu gostar muito, sentir uma presença de Deus, porque eu estou buscando isso, não porque ele é santo, como pode outra eu reprovar aquela prática, aquela fala, aquela observação que ele fez. Isso é normal, como a mesma coisa em política. Tem pessoa achando que eu sou de esquerda quando eu critico a Bolsonaro, pessoa achando que eu sou de direita quando eu critico a esquerda, mas não, estou falando do fato, aquele fato que está em evidência ali. E se infelizmente não bate com a minha vida, com a minha filha, com a minha esposa, com a minha casa, com o meu trabalho, com o meu dia a dia, se aquele é ruim para mim, eu reprovo isoladamente. Como eu falei, mesma coisa na política, se pegar de forma generalizada, eu vou botar numa balança, mas de forma isolada, pode ser bom sim, aquilo que vem de coisas que na forma generalizada eu não gosto, como também vice-versa. Nesse caso, gente, vamos olhar para os nossos pastores, vamos observar o que eles estão falando, não cai na ladainha desses caras. Para eles tempo é dinheiro, não fique na mão deles, não fique vulnerável, busque Jesus Cristo, tenham eles apenas como conhecimento aprofundado da palavra, o estudo que eles têm, o tempo de experiência, mas esse pessoal não é santo, são seres humanos igual a você, não é que um membro normal da igreja até então estava no altar e viu o que ele estava fazendo por trás. Isso não é incomum, não é incomum. Qualquer tipo de merda que esses caras praticam por trás não é incomum. Então, eu não separo o joio do trigo. Eu separo apenas a parábola, se ela é boa ou se ela é ruim. Valeu, galera? Fique com Deus. Espero que tenha gostado. Deixe no comentário aí o que estão gostando, o que não estão gostando, o que tem que mudar. Tô começando, vou ficar muito bom, tá? Então, a gente se encontra no próximo vídeo. E fala você aí que fala, Wala!